Graça e paz da parte de Cristo Jesus, o Senhor. Eu sou o pastor Sérgio, da Igreja Bíblica Formosa. E hoje Deus coloca em meu coração uma palavra ardente, uma palavra que tenho certeza vai falar aos nossos corações. Andando no Espírito. A Bíblia diz que quando nós andamos no Espírito, nós aniquilamos as obras da carne. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, ele diz também para nós não apagarmos o Espírito, ou não extingais o Espírito do Senhor. Viver no Espírito é viver na presença de Deus. Viver no Espírito, andar no Espírito é participar do sobrenatural de Deus. Quando o Senhor Deus criou o homem, a palavra do Senhor diz que o criou segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Nós temos a semelhança de Deus, né? Somos corpo, alma e espírito. Em nosso espírito, nós temos a semelhança de Deus. O Senhor Jesus, ele diz em certa ocasião aos seus discípulos, instruindo eles, dizendo que ele seria retirado dessa terra, mas que ele não deixaria a sua igreja órfã, ele enviaria o seu Espírito Santo. A igreja seria coroada com o seu Espírito Santo. E nós sabemos que já estamos vivendo por esses dias, né, que antecedem ao Pentecostes. Daqui a mais alguns dias, estaremos comemorando a festa do Pentecoste, quando a igreja é coroada com o Espírito Santo. Então, o momento para nós estarmos falando essa palavra é bem propício, né? Andar no Espírito. Eu quero ler uma palavra para a gente estar meditando em nome do Senhor Jesus. Lá no livro de Levítico, capítulo 6, nós vamos ler lá no versículo 12, diz assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Olha que coisa, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, né? Então, a cada dia, a cada manhã, esse fogo, essa chama, ela precisa arder em nossos corações. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser fervorosos no Espírito. O que quer dizer a palavra fervoroso? Fervoroso quer dizer ter zelo ardente. Eu preciso ter zelo ardente no que diz respeito ao Espírito Santo de Deus. É viver no sobrenatural de Deus. Olha, ser fervoroso no Espírito é ser apaixonado pelo Senhor e pelo seu propósito. Eu preciso ser apaixonado. Quando eu me apaixono pelo Senhor, quando eu me apaixono pelo seu propósito, o mundo não me sufoca. Quais são os propósitos de Deus? Né? Vamos citar aqui alguns propósitos. Vidas é propósito de Deus. Ganhar almas para o Senhor. O Senhor diz na sua palavra, já no final dos tempos: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Há um reino preparado para vidas que terão encontro com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, no livro de Lucas, ele diz a respeito do valente, que o valente ele tem sobre a sua guarda, né, aquela casa e todos os seus bens. E Jesus diz assim: mas até que venha o mais valente. A casa é o homem, o valente é o inimigo, mas, olha essa interjeição, mas até que venha o mais valente. Quem é o mais valente? É o Senhor Jesus. Ele vem, maniata esse espírito maligno, lança-o fora e toma posse da casa.
né? Mas como que o Senhor Jesus faz isso? Através de nós, através daqueles que aceitaram a Jesus, através daqueles que deixaram de ser criatura e passaram a ser filhos. A estes o Senhor deu do seu Espírito Santo, a este o Senhor deu autoridade sobre o mundo espiritual para repreender todo principado e toda potestade. Nós temos que ter paixão pelas vidas, amar as vidas, libertá-las do inimigo e prepará-las para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Paixão pelo propósito de Deus é ter a sua palavra, é conhecer a sua palavra. Preste atenção que o Senhor Jesus diz assim, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ela não vai passar. Eu tenho que ser apaixonado por esta palavra. Ela tem que se cumprir em minha vida. Eu tenho que estudar esta palavra. Esta palavra diz quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu tenho que ter este fervor no meu coração. O Espírito Santo tem que arder. Eu tenho que compreender que sou filho, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele perscruta a mente de Deus e revela à igreja o desejo, aquilo que está na mente de Deus. Eu sou igreja. Então o Espírito Santo que comparece diante do Senhor, que investiga a mente de Deus, ele habita em mim. Eu tenho que ter este fervor, eu tenho que ter este desejo em meu coração de ter o Espírito Santo de Deus. Eu preciso conhecer a palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou herdeiro das mansões celestiais. Eu sou representante de Deus aqui nessa terra. Eu sou irmão do Senhor Jesus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho que ter esse fervor no meu coração. Esse é mais um propósito de Deus. A oração é um propósito de Deus. Oração é onde nós nos aproximamos do Senhor. Quando Salomão inaugura o seu templo, o templo de Salomão, a Bíblia diz que naquele dia o Senhor, ele olha para Salomão e diz: olha, Salomão, a partir de hoje os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos e as minhas mãos estendidas à oração que se fizer neste lugar. O povo de Deus se esqueceu da oração, o povo de Deus se esqueceu de orar, de buscar ao Senhor, de buscar os dons espirituais. É na oração que nós conquistamos o coração de Deus. Eu tenho que ter esse fervor pela oração. Oração. O culto de oração. Eu não ouço mais falar no culto de oração. Eu ouço falar nas campanhas, eu ouço falar no culto da família, que são bênçãos, mas eu não ouço mais falar no culto de oração, onde o povo de Deus dobrava os seus joelhos, com o rosto em terra, buscando o Senhor, glorificando, falando nas línguas dos anjos, profetizando, tendo visões, tendo experiências com Deus. Eu não vejo mais esse culto de oração. Orar é falar com Deus. Glória ao nome do Senhor. A oração, a Bíblia diz que há um altar. Vamos falar dele. É um altar do incenso. A palavra diz que a fumaça do incenso, ela subia do altar até diante do trono de Deus. E o apóstolo João dizia, e essa fumaça são as orações dos santos. As orações dos santos que sobe desde diante do altar até o trono de Deus. Propósito de Deus, a oração, a unção, o poder, a graça, o poder do Senhor derramado sobre a sua igreja. A igreja, ela precisa ter esse fervor, ela precisa ser movida pelo Espírito de Deus, ter a unção. Quando colocarmos as mãos, impormos as mãos, o poder do Senhor vai se manifestar. Aquele que traz o jugo em sua vida, quando colocarmos as nossas mãos, esse jugo será quebrado pela unção.
Eu preciso buscar a unção do Senhor. Eu preciso me preocupar mais com vidas, com oração, com a unção, com a palavra, do que com a estrutura. Muitos se preocupam mais com a estrutura do templo, mas não com aquilo que o templo contém. Somos templo do Espírito Santo de Deus. Deus deve ser a única fonte em nossas vidas, a única fonte onde devemos buscar o seu poder, a sua graça, a sua unção. Não existem técnicas, existe palavra, a palavra do Senhor, que quando aprendemos e colocamos em prática, então vivemos o sobrenatural de Deus. Nós somos o templo de Deus, o templo do Senhor. A palavra diz: somos o templo de Deus e temos que viver como tal. Templo quer dizer habitação. O Espírito do Senhor habitará em vós, diz a palavra do Senhor. Nós lemos lá no livro de Levítico a respeito do holocausto: o fogo não se apagará. Quando eu olho para o altar do sacrifício, eu olho para o perdão, eu olho para o meu próximo. Ali era feito o sacrifício do Cordeiro para perdão de pecados. Quando eu olho para o altar do Senhor, o altar do sacrifício, eu olho que eu estou perdoando, que eu continuo amando meu irmão, que não vou mais me lembrar das suas ofensas. Eu olho que eu estou comparecendo diante do sumo sacerdote e vendo o seu sangue derramado para perdão dos meus pecados. Quando nós falamos de fogo, nós lembramos também dos castiçais, da menorá, no templo do Senhor. Nós somos templo de Deus. A menorá ela era abastecida com azeite, o primeiro azeite. E ali no seu pavio era colocado o fogo, se tornava uma lâmpada que iluminava o templo. Eu sou o templo do Senhor, eu sou iluminado pelo Espírito Santo. Há azeite na minha vida, eu tenho que ter esse fervor, buscar. A menorá fala também de renovo, quando o Senhor pede que aquela menorá seja enfeitada com as amêndoas. A amendoeira é a primeira árvore que floresce depois do inverno. Aflora para nós quando temos o Espírito Santo de Deus, quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo depois do inverno, nós vamos florescer e dar frutos. Mas quando temos o azeite, aleluia. E por que não voltar a falar do altar do incenso? Incenso que é a oração. Preste atenção. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 7, Arão queimará sobre ele incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimarás. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Cada manhã temos que acordar cheios do Espírito Santo. O incenso era queimado a cada manhã. A Bíblia diz que o incenso é as orações dos santos, que sai do altar e vai até diante de Deus, sobe às narinas de Deus. Deus recebe a tua oração. Não deixe esse costume de orar, de buscar ao Senhor. Ao levantar, dobre os teus joelhos e busque ao Senhor. O Espírito do Senhor te capacitará. O Espírito do Senhor se manifestará na tua vida, o teu dia será diferente, em nome do Senhor Jesus. Precisamos voltar ao primeiro amor, a igreja do Senhor Jesus precisa voltar ao primeiro amor, a busca dos dons espirituais. Temos que resgatar esses valores perdidos. Onde estão os dons da igreja?
preste atenção ao que Paulo fala na carta de Coríntios, capítulo 12. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Veja bem, ela é dada a cada um, não é dada a alguns. A cada um significa que é a todos para um bem proveitoso. Você, amado irmão, você tem qualidades, o Senhor enxergou em você qualidades, bênçãos, e Ele quer dar a você do seu Espírito Santo para um bem proveitoso, em favor da casa, da glória, da obra do Senhor. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, a outro ao mesmo Espírito a fé, o Espírito dos dons de curar, a outros operação de milagres, olha que coisa linda, a outro profecia. Quanto tempo que não vemos mais a profecia, quanto tempo que não vemos mais o Senhor falar em línguas dos anjos e traduzir para a sua igreja, trazendo edificação. O apóstolo Paulo diz que aquele que profetiza não fala aos homens senão a Deus. Aquele que fala em línguas não fala aos homens senão a Deus, pois com Deus fala em mistérios, mas o que profetiza edifica a igreja. É o vaso usado para trazer edificação para a igreja. É para aqueles que são movidos pelo Espírito Santo de Deus. Operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedades de línguas. Variedades de língua, a língua dos anjos. O Espírito Santo do Senhor está pronto a nos dar. Busque fervorosamente a unção, o mover do Espírito. Deixa eu orar por você. Pai eterno e Deus da glória, eis aí, Senhor, a tua igreja, eis aí, Senhor, o teu povo. Abençoa grandemente, Senhor, que verdadeiramente, Senhor, os teus filhos sejam templos do teu Espírito Santo, habitação de Deus. Opera, tira, Senhor, as barreiras, tira os impedimentos, que possamos, Senhor, nesses dias, Senhor, meu Pai, de resguarda, possamos, Senhor, orar mais, ler mais a tua palavra, Senhor, estar mais na tua presença, ó Deus de Israel, buscar mais, Senhor, o teu Espírito Santo. Fala, Senhor, com o teu povo, fala, Senhor, com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Recebe esta palavra. Busque ao Senhor, busque os dons, busque o Espírito Santo de Deus. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.